Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com o conteúdo ângulos, ensinando para vocês como que nós usamos o transferidor. Nós já vimos que ângulo nada mais é do que o encontro de duas semirretas, que uma vez unidas, têm um ponto de encontro chamado vértice, aqui marcado por este ponto vermelho. E é possível medir esta abertura com o uso de uma régua específica, que é o transferidor. Ela dá essa medida em graus, que é a unidade de medida padrão para medir ângulo. Nós vemos ângulos em várias situações do dia a dia. Quando uma criança imita o ponteiro do relógio, nós percebemos que os braços dela formam essas semirretas. E é possível calcular esta abertura. Nesse caso aqui nós temos um ângulo maior do que 90 graus, tratando-se de um ângulo obtuso. Aqui, em contrapartida, o menino abre os braços exatamente no ângulo de 90 graus, que é o que nós chamaríamos de ângulo reto. Nós temos aqui a árvore e o tronco dela faz esse formato também de uma certa abertura, que pode ser medido em graus, e por se tratar de algo menor do que 90 graus, trata-se, ou a gente chama, de ângulo agudo. Objetos do dia a dia, como quando abrimos o nosso computador, esse aqui ele não está formando um L certinho, então ele está abrindo mais do que 90 graus. A gente chama isso de ângulo obtuso. E aqui no toldo que tem em uma fachada comercial, reparem que nesta região ele faz exatamente um L. Nesse caso, nesta parte, é um ângulo reto. Quando nós observamos aqui, neste ângulo já de cima, ele não é um ângulo reto, ele é um pouquinho mais fechado. Nesse caso é o que a gente chama de ângulo agudo menor de 90 graus. E agora vamos aprender como nós usamos a nossa régua transferidor. Vamos à nossa sala de aula. Então, pessoal, vocês ganharam uma régua chamada transferidor, parecida com o que a professora tem aqui. Então, a gente não tem assim uma régua desse tamanho, né? A gente só tem a menorzinha, mas é exatamente como a de vocês. E a prof vai ensinar como é que a gente utiliza essa régua. Então, vocês podem observar que ela tem vários risquinhos. O de vocês vai ter mais risquinhos menorzinhos, porque cada pedacinho desse, gente, tem 10 risquinhos menores, tá? Porque o grau, como eu já disse, né, esse aqui é um transferidor, ele vai ter, como a metade de um círculo, vai ter 180 graus. Ele vai começar do 0 grau, cada risquinho maior vai de 10 em 10. Então, aqui vai ser 10 graus, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus, que ó, forma bem certinho o L, que a professora explicou. Depois o 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Fechou todo o semicírculo. E agora a gente vai aprender a usar essa régua aqui para medir esses ângulos que a gente tinha mostrado para vocês, né? Então a gente já sabe o nome. Ângulo reto, diz na teoria que tem 90 graus. Vamos ver se que a professora fez, tem 90 graus mesmo. Como que a gente faz? Peguem o meio da régua de vocês, tá marcadinho na régua de vocês. Tem esse meinho. Vocês têm que colocar sempre aqui, ó, onde tem o vértice, que é bem no cantinho. Então a gente vai fazer isso. Vamos colocar aqui, bem no cantinho. Reparem que, ó, sempre linha em cima de linha. Então, aqui tá o canto, olha aqui, ó, formou perfeitamente 90 graus, tá, pessoal? Por quê? Porque esta linha e essa linha estão em cima do 90. Reparem que é medido nesse sentido, pessoal. Então, a gente está medindo nesse sentido, tá? Onde aqui começa o 0, então 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80... 90 graus. Aonde termina a linha, termina também a nossa medição. Vamos ver agora os outros. E aqui, pessoal, que não está reto. Eu não posso colocar ela assim, obviamente. Lembra que a prof explicou que a gente sempre vai colocar o meio da nossa régua junto com o meio ali onde se encontram as linhas, que é o vértice? Então, aqui eu vou ter que fazer o quê? Para mim colocar esse meio, eu vou ter que colocar aqui, ó, deitadinho. Vejam que a minha régua sempre vai estar em cima de uma linha. Ó, perfeitamente em cima de uma linha. Então, agora, estou aqui bem certinho no meio, vértice com vértice. Vamos contar para ver quantos ângulos que tem. Aqui é o ângulo agudo, então ele tem que dar menos que 90 graus. Então, ele não pode chegar com essa linha preta aqui. Vamos ver. Então, aqui é 0 grau, 10, 20, 30... 40. Vejam que 40 realmente é menor do que 90. Então, esse ângulo agudo que nós desenhamos aqui, ó, reparem que a linha está aqui, ó, ele tem 40 graus. Agora a gente já
já viu o ângulo reto, 90, o ângulo agudo, que é menos que 90, o que a gente fez ali é 40 graus. Vamos ver agora o obtuso. Ó, aqui é o vértice, novamente vértice com vértice. Peguem o meio da régua de vocês e essa ficou fácil. Por quê? Porque esse aqui tá mais retinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, exatamente onde as linhas se encontram, tá? E vamos colocar aqui, ó, onde que tá parando a nossa linha. Vejam aqui. Vamos ver agora quanto que tem. Contando, começando do zero na primeira linha. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Então, exatamente nos 140 graus para a nossa linha. Então, sinal que esse ângulo de abertura tem esse valor. E ele é maior que 90 graus, portanto, E agora, pessoal, a gente tem um ângulo que ele tá pro lado esquerdo, tá? Então, como é que a gente vai medir, né? A gente tava vindo sempre nesse sentido, né? Sempre do direito pro esquerdo. E agora, como que a gente faz? Se vocês observarem na régua de vocês vão ter duas medidas. Vocês vão ter a medida começando do zero aqui, né? Indo nessa direção. E vocês também têm em cima uma outra medida, também começando do zero esse lado, indo para essa direção. É por isso que existem dois valores nos transferidores, pessoal. Porque você pode medir tanto começando da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira aqui. Também, vértice com vértice. Vamos colocar nosso vértice aqui. Reparem que sempre, ó, tô virando a régua aqui. Por quê? Porque sempre o meu vértice tem que estar em cima de uma linha, tá? Então, vértice em cima da linha bem certinho. E agora a gente vai contar também para ver quanto que vai dar. No de vocês já têm marcado esse valor. Lembrando que sempre começa do zero. Então, por mais que aqui esteja 180 na reguinha de vocês, olhem que tem o zero também. Então, é a partir do zero que começa a contar. Então, 0 grau, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Eu e a professora Agnes fizemos aqui na nossa abertura da nossa sala, com o auxílio do nosso transferidor aqui, né, que a professora criou, que a gente montou, também a questão dos ângulos. A gente marcou, podem reparar aqui, né, a professora Agnes vai chegar mais perto, vocês vão conseguir ver que cada linha está saindo de um risquinho. Então, ele está, assim, na tentativa de ser o mais próximo possível que a gente conseguiu fazer com a fita os ângulos. Por que a prof fez isso? Porque nós utilizamos ângulo o tempo todo. Cada ângulo da porta, ele tem 90 graus. Então, a gente tem isso no dia a dia, tá, pessoal? E aqui a gente fez para que vocês percebam que quando a gente está abrindo a nossa casa, tipo, abrindo a porta da nossa casa, a gente já está trabalhando com graus. Então, a professora Agnes vai mostrar aqui bem rapidinho para nós. Digamos que a professora tenha aberto esse tanto a porta. Se vocês olharem ali, ó, tá bem em cima do 40 graus. A prof vai colocar de volta, vamos ver que vai esconder. Ó, aqui eu abri 40 graus. Se a professora abrir um pouquinho mais a nossa porta, a gente já vai ter aqui, por exemplo, o ângulo de 60 graus aberto, considerando, gente, o início da porta, o ângulo zero, que é bem na abertura. E aqui a gente vai fazer os 90 graus, tá, pessoal? Então, aqui ela está aberta numa posição exatamente de L, porque vai mostrar aqui para vocês. Tá? Então, ó, reparem, formou exatamente um L ali embaixo. A nossa porta, ela abre um pouquinho mais, ela consegue abrir além dos 90 graus. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Mandem mensagem quando vocês coisas, tá bom, pessoal? Que a prof tá sempre aí para ajudar vocês. E para vocês matarem a saudade, a prof Agnes vai filmar um pouquinho da nossa sala, tá bom? Beijo, até mais! E ele é maior que 90 graus, portanto... Ui, não faz mal, tá assim mesmo, pra gente dar um jeito. E agora, a gente tem um ângulo que está virado para o lado diferente, para um lado diferente, certo? A professora já explicou, por exemplo, que cada canto, né, aqui da porta, ele tem um ângulo, no caso é o ângulo reto, porque ele forma